Arro, energias positivas para você, começando mais um capítulo do nosso universo, como pode melhorar, infinitas possibilidades, só depende de você, o momento de expandir a consciência aqui, vamos aprender junto, lembrando, joga a sementinha e você, por favor, coloque em prática, tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, porque só depende de você. Vamos falar hoje sobre ayahuasca, tá recebendo uma cara muito bacana aqui, o amigo Bartô, beleza, meu jovem? Maravilha. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que estou feliz de poder aprender um pouquinho com você. Mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, especialmente para você. Eternizar esse momento. Porra, não, bom demais, cara. É um prazer realmente. E é legal, como eu estava te falando, né? Bacana a gente ter aqui em Brasília, ter um trabalho voltado, né? Essa questão dos podcasts, para esse tipo de assunto, né? Para um desenvolvimento humano, né? Isso é bem bacana. A gente tem podcast de tanta coisa e ter aqui na nossa cidade um podcast com essa vibe é bem legal. E vamos lá, falar da medicina. Eu amo a medicina, são processos muito bacanas. E a ideia é a gente trazer, né? Conversar sobre, melhorar, aprender um com os outros. E é muito bacana mesmo. O Bartôzão eu conheci no meio musical, né? Eu até lembro que tem uma história muito legal tua, que eu tava um dia na Chapada e eu fazia um programa que chama Sala da Música, né? E aí eu tava passando o teu programa lá na Chapada, ouvindo, né? Aí uma mulher do Sul, cara, falou assim, caraca, velho, que som massa isso aqui, velho. Eu mostrei, esse colega meu e tal, porque o som, acho que ainda continua ainda, né? Um som bem diferenciado. Sim, Celta, eu tenho trabalho que já tem aí, deixa eu ver, já tem 15 anos já que eu faço um trabalho musical voltado muito para música irlandesa, né? A música folk, e muito dessa vibe, dessa energia da Irlanda, né? Era aquela coisa de pubs e tudo. Começou ali, né? Essa conexão com esse universo. Sempre, desde muito criança, sempre tive essa conexão. E aí a música foi me levando para ali. E aí, a partir disso, né? Dentro das vias espirituais, astrais, aí a coisa foi migrando mais para os conhecimentos da música celta, que já está muito próximo, né, tanto dos instrumentos quanto da questão harmônica, da questão do som, enfim, está muito próximo da música irlandesa, né, que acaba sendo usada para outros fins, mas uma vez que você tem a ferramenta, você aperta o parafuso que você achar melhor, né? Você aperta bem pra caramba, porque é muito legal mesmo o trabalho seu. E assim, eu fico muito feliz porque eu lembro do Bartô, gente, lá no comecinho das medicinas lá também. Eu esqueci o nome da fraude, que é muito gente boa também. Eu sempre ia muito com você. O Osvando. também, Nossa, irmãozão. Abração pro Osvando. E é bacana que a gente vê essa evolução, né? E assim, eu falo assim, eu amo quando eu vejo alguém dar certo. Porque a gente veio para dar certo, né? E a gente vê que você buscou esse conhecimento. Hoje tem a sua própria, né, o seu formato ali. Vem propagando esse conhecimento, que é muito bacana. Através do som também, né? Sim, eu falo aqui da sim, terapia sim. que você faz. Sim. Tem também a cerimônia que é maravilhosa. E todo mundo fala que é maravilhosa. Eu não fui, mas vou ainda. Quando eu tiver que resolver alguma treta, eu lembrei agora. Tipo assim, quando tiver que resolver uma treta com meus ancestrais, eu vou procurar o Bartô. Fazer assim, Bartô faz um individual, aí só nós. Ô Bartô, como é que surgiu a ayahuasca na sua vida, cara? Cara, a música proporcionou muita coisa na minha vida, né? A ayahuasca veio há 6 anos atrás e dentro de um processo de retorno para a vida espiritual, né? Para a vida... Eu falo vida espiritual porque é como a gente fica mais fácil, né? É mais didático. Mas é um retorno para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal. Eu cresci dentro da igreja presbiteriana, desde muito criança. Então, a música começou para mim dentro da igreja. Então, eu estudei piano dentro da igreja. Fui desenvolvendo toda essa questão musical dentro da igreja. E não só a questão musical, mas muita questão filosófica também, porque a igreja presbiteriana é uma igreja muito voltada para o academicismo, né? Para os estudos. Por mais que tenham ali muitas traves, é muito voltado para isso. Então, era uma criança que tinha 12, 13 anos que estava discutindo com adultos a respeito de Kierkegaard, a respeito de Santo Agostinho, lendo livros e material do século XII, XIII. E de vez em quando tocando piano ainda. E aí, era diferente ou não era homem? Tinha uma certa erudição ali, né? Mesmo sendo muito pobre, a gente era muito pobre, a gente morou de favor na igreja por um tempo. Minha mãe era zeladora e a gente morava na igreja. E eu cresci dentro da igreja, trabalhando dentro da igreja. E aí fui para o seminário, né? Estudei teologia. E aí lá, já adulto, eu fui
carinhosamente convidado a me retirar. Esse cara é muito estranho, porque sai. Eu levei a Fora do sério, padrão, eu né? levei a sério a erudição, o estudo, né? Então fui estudando e sempre questionei muito a minha Legal. fé, desde muito criança, e isso graças a um casal de pastores que eu tive quando a gente era ainda muito novo, eles também eram muito novos. Eu lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, eles eram um casal que tinha 28 anos, mas eram muito jovens, assim, era bem... E eu admirava, falava, caramba, cara, eles são tão jovens e já são... a igreja presbiteriana ainda muito machista, né, muito patriarcal, não aceitava pastoras. Então, a esposa do pastor eu sempre achava isso muito bacana, assim, muito controverso, né, muito rebelde, porque ela pregava, ela fazia tudo e eu achava aquilo. E ela era minha professora de piano. Então, foi muito legal isso. E aí eu cresci dentro dessas discussões e conversando com pessoas mais velhas, aprendendo vocabulário e tal. Aí fui para o seminário, tudo. Só que eu levei isso muito a sério. E aí eu fui questionando sempre, fui buscando além. E no seminário você tem acesso a muita coisa, né? Então, no seminário a gente vai estudar grego, vai estudar hebraico, vai pegar os textos, né? você vai pegar os textos bíblicos originais, você vai pegar os dicionários, você tem acesso a pesquisas, a artigos, a coisas arqueológicas, e aí você estuda psicologia, você estuda um pouco de tudo, né? Antropologia. E aí quando chegou nesse eu falei, cara, não cabe isso dentro dessa coisa da igreja, né? Tanto que o meu convite para me retirar mesmo do seminário de tudo foi porque eu desenvolvi que a gente chamava homilia, né? Um sermão, era um trabalho da homilética que era mitos paralelos. Eu colocando o cristianismo como um mito paralelo junto com vários outros mitos, junto com o hinduísmo, junto com a mitologia celta, a mitologia nórdica, a mitologia grega, romana, e falei, olha, a gente está todo mundo falando da mesma coisa com nomes diferentes. E aí, meu amigo, foi um racha. Teve um professor por quem eu tive muito carinho, que hoje, se não me engano, ele está dirigindo uma das maiores igrejas presbiterianas aqui. Não vou citar o nome para não dar nenhum problema, mas ele me aplaudiu e falou, cara, eu gostei muito do que você fez. É por aí. Porque eu estava fazendo um sincretismo, na verdade, né? E ele é uma pessoa muito aberta. Ele era professor de hermenêutica, né? Que é quando você pega um texto bíblico, um texto antigo, e você vai interpretar esse texto à luz da contemporaneidade de hoje, né? Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu. E aí você pegar o sentido daquele texto e trazer para os dias de hoje. Então era um cara que tinha a mente expandida. Ele foi o único que falou, ó, eu gostei disso aí. Mas eu tenho que, né? Acho que não dá para fazer um pastor presbiteriano com essa mente. Mas essa coisa bacana, Bartô, que você traz aí, o questionamento. Eu acho que é saudável o questionamento, né? Sempre para você poder aprofundar, né? Eu acho que qualquer religião, qualquer terapia, qualquer coisa, esse questionamento é muito interessante, né? Se você não questiona, você está fadado a aceitar o questionamento de alguém. Se você... É a filosofia, né? Essa é uma frase. Se você não pensa por você mesmo, alguém vai pensar por você. Então, o questionar, o perguntar é pensar. Então, se você não pensa por si, alguém vai pensar por você e aí você vira massa de manobra. Na barra de Axis, né? Para quem não sabe, eu sou facilitador de barra de Axis, tem as ferramentas das perguntas. Você pergunta e solta. Exatamente para você criar dentro de você aquela busca. Peraí, cara, por que isso? De que forma eu posso melhorar, né? Porque não é a ideia de eu vencer você no debate. Não é sobre isso. É sobre a gente aprender um com o outro. Que a gente fala dos interessantes pontos de vista, né? Exatamente. Somos muito diversos, né, cara? Então temos pontos de vista diversos. E você começa a desenvolver uma sabedoria, que eu acho que deveria ser a busca de todo mundo, a partir do momento que você consegue ouvir o outro, respeitar a posição e o ponto de vista do outro e deixar que a sua posição e o seu ponto de vista absorva aquilo para complementar. E você está aberto para, olha, se me provarem que eu estou errado ou se me mostrarem que existe um caminho melhor para isso, amanhã eu vou estar nesse caminho. E outra coisa, o caminho é seu, a escolha é sua. Exato. Né? A gente fala muito disso, que é o interessante ponto de vista, que é o quê? Eu tenho um ponto de vista, tenho um ponto de vista. O que ele fala? Para que eu vou ficar perdendo energia ou gastando energia, querendo convencer você? Não tem porquê. Do meu ponto de vista também é errado, porque você tem o seu ponto de vista. A ideia é somar. Exato. É você criar isso. Não, beleza. O Thiago falou que faz sentido, eu acho que isso aqui eu vou pegar pra mim. Isso aqui eu não vou pegar nada também, ok. Não tem nada errado nisso. Porque não é sobre isso. Aí eu tenho que vencer o diálogo com você. Não. Porque a gente depara muito sociedade hoje. A gente não tá disputando nada, né? A gente não tá na disputa. O que a gente percebe muito é isso hoje, né? Tem que pensar igual eu, tem que fazer igual eu. E aí vira... homogeniza o negócio, né? Fica todo mundo igual.
Fica todo mundo uniformiza e aí? Cadê a diversidade? Aí acaba a criatividade, acaba o questionamento, porque tá todo mundo igual, todo mundo pensando igual, tá confortável. Né? Por isso que aí precisa vir uma ovelha negra. Eu era a ovelha negra na igreja. Né? Eu era o cara que tinha o cabelo comprido, sempre usei o cabelo comprido. O padrão que é bacana, é o padrão que ele falou, tem que ser daquela forma, né? Isso. Aquela caixinha tem que encaixar nela, senão não E aí serve. eu sempre influenciava muito os outros jovens, né? O grupo de adolescentes, o grupo de jovens. Então, sempre influenciava muito, porque eu estava sempre na liderança, sempre fazendo alguma coisa. Era presidente da mocidade, presidente Sempre dos tava na adolescentes, frente, né? sentava na frente. E aí, quando eu me afastei disso, eu senti dentro de mim, assim, né? Hoje eu sei que eu não só senti, né? Tinha alguém me falando, olha, você vai passar 10 anos longe, completamente longe, de tudo que é espiritual, de tudo que é desenvolvimento. Você vai usufruir da matéria. Você vai fazer. Na época, usufruir da matéria, para mim, soou como: você vai cair no mundo. Você vai desviar pro mundo. Né? E assim eu fiz, cara. Então, experimentei tudo que eu podia, tudo que eu tive acesso, tudo que me foi mostrado. E aí a ayahuasca entrou aí, através da música. Porque eu tenho ainda, né, um trabalho musical chamado Mestiços. E aí o Osvando, que é esse rapaz da flauta, porque eu tenho um carinho enorme, que eu sei que isso aí é de outras vidas, já, de outras experiências na matéria, né? A gente tinha um trabalho que o Mestiços era uma coisa de muita ancestralidade. Essa coisa da ancestralidade sempre para mim veio muito forte, assim. E aí a gente fazia essas músicas e o Osvando já trabalhava, cresceu em terreiro de umbanda e tudo. E eu, apesar de vir para uma outra linha, sempre tive muito respeito. Né? Eu cheguei a visitar alguns lugares, a estudar, né, as religiões, a Umbanda e tudo, nessa época. E aí eu sempre ia com muito respeito, muito respeito. E ele falou, não, vamos por aqui, vamos por ali. E eu comecei, hoje eu vejo as letras das músicas, que eu sempre fui compositor, das bandas. Eu vejo a letra das músicas e falo, cara, eu já estava falando de coisas que eu estou vivendo, que eu estou tratando, trabalhando hoje em dia. E aí, por conta dessa questão da banda que tinha essa coisa ancestral, essa coisa muito, muito voltada para a natureza, essa coisa, usar essa palavra com muito cuidado, essa coisa pagã, né, mas no sentido do pagano, do campo, da natureza, né, enfim. Isso levou a gente para uma experiência. Cara, a gente precisa. O Osvando veio, ele conheceu as medicinas e falou: a banda precisa ir lá e fazer uma cerimônia. Experienciar. E aí eu falei, cara, eu já ouvi falar, né, quando eu estudava a respeito, tenho curiosidade. E aí a gente foi. Então, isso em 2018, 2019, a gente foi a minha primeira experiência. Foi lá no PED. Né? Eu fui no PED e foi o primeiro lugar que eu tomei a medicina. Eu tomei medicina 3 vezes lá no PED, em finais de semanas, assim. Eu fui uma vez, aí depois, uns 2 meses depois eu fui de novo, sempre com a questão da banda. Aí, 1 ano depois eu fui de novo. E nunca entrei no que a gente hoje chama de força, né? Não cheguei a pegar força com a medicina. Eu tomava muito. Não entendia por quê. Eu ficava na beira da fogueira fazendo um monte de coisa com as mãos, coisa que eu nunca tinha feito. Hoje eu sei o que eu estava fazendo. Na época eu não fazia ideia. Tava ali sem saber, né? E aí na 4ª vez que eu consagrei a medicina, aí já foi em outra casa. Aí a 4ª vez que eu consagrei, aí bum. Aí tudo aconteceu, cara. Assim, aí foi a experiência que mudou a minha vida. Né? E foi uma cerimônia dessas tradicionais, né, de contexto urbano, com caixa de som, com tudo. Só que o que aconteceu para mim ali mudou minha vida completamente. E aí, depois disso, assim, de mês em mês, às vezes eu ia 2 semanas seguidas, passava 2 meses sem ir. E sempre assim, nesse momento das medicinas, eu me toquei. Eu falei, cara, tá fazendo 10 anos que eu me afastei da vida da igreja, aquela coisa toda, e querendo ou não era um desenvolvimento pessoal, né? Porque vamos ser justos, né? A igreja, o cristianismo tem todos os problemas que tem, que a gente conhece, que a gente sabe, toda a questão de manipulação. Para muita gente é necessário e importante essa questão da religião. É uma questão social, que é um outro né? assunto. Social. É um outro assunto complexo, mas assim, trocando em miúdos, dependendo do estágio de desenvolvimento que você está, aquilo para você é extremamente necessário. A religiosidade é extremamente necessária. Para quem já tem religiosidade dentro de si, já pode partir para a espiritualidade, não tem mais tanto porquê estar ali. E tem gente que vai ficar ali até o final da vida porque a missão é essa e veio para trabalhar isso. Ponto final. Essa coisa, Bartô, acho que é bom você falar nisso. Eu já falo de xamanismo há muitos anos, né?
Eu sempre falo, ó, gente, que pra mim, o final mesmo, que é Deus, é amor, é a gente criar uma cidade melhor. Agora o caminho cada um escolhe, cara. Pode ser na igreja evangélica, na Umbanda, cristianismo, no hinduísmo, do celta, que já fala daqui a pouco, também que você conhece bastante, ou no xamanismo, né? É um se sente bem, né, cara? Eu acho que não pode ter esse julgamento. Se a pessoa tá ali, tá se tornando um ser humano melhor, dentro daquela religião que ela sente bem, Eu diria tudo até, ok, né? eu diria até não se, o se sentir bem, ele é bem questionável até, porque às vezes a pessoa precisa ir para um lugar que ela não se sente bem. Porque às vezes quando ela está no lugar que ela tá, onde ela se sente bem, está muito confortável. Eu me senti bem por muitos anos na igreja, até eu não me sentir mais. Eu poderia ter continuado lá e eu não me sentia bem no lugar onde eu estou hoje. Talvez se eu tivesse ido antes, sabe? Tem essa questão da mudança, né? Gerar uma mudança. Às vezes você precisa desse incômodo. Sair da zona do conforto. O incômodo te movimenta, né? O incômodo te dá um... a gente, antes de começar, a gente estava falando sobre os lugares, as cerimônias que as pessoas, né, se sentem bem e... Às vezes as pessoas precisam ir em outros formatos, de outras formas, porque ela está tão acostumada, já está tão confortável, a famosa zona de conforto. Está tão confortável naquele formato ali, está tão confortável daquele jeito, vendo aquelas mesmas pessoas, já prevendo o que vai acontecer. Agora é a parte. A pausa. Agora é a parte verdade. da elevação. Ó, tá vindo a P, tá vindo todo mundo. Limpeza. Agora é só. Vamos dançar. Então, verdade. Você já está nesse padrão. Eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Interessante. Cara. Aí você vai numa casa que você nunca ouviu falar, que todo mundo fala que é, nossa, lá é muito pesado, lá é muito forte, lá é não sei o que, não sei o que. Por algum motivo você cai nesse lugar um dia. Aí lá você tem a transformação da sua vida. Por quê? Porque antes você estava só ali no conforto, só estava no oba-oba, na Disney, como a gente fala, né? E a medicina é uma ferramenta, ela não é para você ficar ali, não é entretenimento, né? Muita gente tem tratado a medicina como entretenimento. E tem que ter aqui vamos dizer assim, uma ressignificação disso. A gente fala, não, tem muita gente usando a medicina, trabalhando com a medicina de forma errada, né? Tá usando como entretenimento. Ponto. Aí isso aqui a gente pega e imagina aquela galera da rave, aquela galera do extremo. Mas quando eu digo isso, eu não estou falando dessa galera. Isso aqui já está num nível que nem se comenta de absurdo. Eu estou falando dessa galera que vai todo final de semana para uma casa tomar medicina e substitui o barzinho e a baladinha pela baladinha house. Que é ir tomar medicina, dançar na beira da fogueira, passar um monte de rapé, voltar para casa dormir no domingão, churrascada, feijoada, sabe? Tipo... E eu tô falando isso, não tô criticando quem come churrasco nem feijoada, tô colocando em pé de igualdade. Poxa, se você faz tudo isso, né, num sábado, no final de semana, e aí depois você volta pra semana toda, opa, sextou, ayahuasca hoje, ayahuasca amanhã, cacau domingo, sabe? Aí você simplesmente está transformando um padrão de vida desequilibrado. Você continua no desequilíbrio. Você só mudou o agente do desequilíbrio. Né? Antes o agente do seu desequilíbrio era o álcool, era o sexo, sabe, todo mundo vai para balada, vai para isso, atrás de prazeres. Né? Então você só mudou o agente do prazer. Por quê? Você está num ambiente da medicina, a gente tem que falar sobre isso. É um ambiente extremamente prazeroso. Porque você se sente acolhido, as pessoas são amáveis, a medicina tem esse poder. Gentil, né? Exato. A medicina tem esse poder de despertar a fraternidade na gente. O próprio ambiente, a hora do ambiente, né? Tudo. Sim, a hora do ambiente, você se sente bem ali. E aí o que acontece? O rapé, ele já te dá uma elevação, mas é uma elevação que você tem um certo controle. Aí você toma medicina, tem gente que começa na primeira, na segunda, lá para a quarta, quinta já começa a aprender a controlar a força. Aí sabe, não, vou tomar menos, porque aí até aqui eu consigo controlar, eu fico só aqui na Disney, eu não entro nos meus processos, não vejo sombra no trabalho. Então a pessoa começa a navegar na força da medicina. Então, assim, tá no barquinho da medicina. Eu não tinha pensado nesse ponto de vista, interessante. Só mudou o agente do prazer. Por quê? Porque ela tá ali, aí ela vai tem a necessidade de dançar, eu vou dançar na beira da fogueira. Ok. Até certo ponto, realmente, é muito melhor que a pessoa troque a baladinha top os efeitos a balada house. Vamos dizer, eu não vou nem dizer que os efeitos de um e de outro, porque tem as proporções aí, que os dois fazem mal.
né? Em certas É o que proporções os você dois tava fazem comentando, mal. né? É medicina, né? É um remédio. E o que mata é a dosagem. Exatamente. Qualquer remédio, né? Pra virar Exatamente. veneno é a dosagem, né? Se você tomar antibiótico, vai te curar ali. Se você faz o protocolo certinho de 3, de 5 ou de 7 dias. Se você continuar tomando um antibiótico depois do protocolo, isso vai te fazer bem? Não vai. O antibiótico ele serve para entrar, ele detona ali seu organismo em um curto prazo, mas você consegue se recuperar, né? As bactérias que você precisa para viver, elas voltam e você consegue harmonizar de novo o seu corpo. A probiótica do seu corpo, tudo aquilo ali. Agora, se você continua tomando antibiótico, você continua matando tanto o que é bom quanto o que é ruim. Tanto que o fígado dá pro pau, né? E Aí aí tem que já tomar o era, meu remédio amigo. pra regenerar o fígado, né? Aí daqui a pouco é a mesma coisa a medicina. Você vai lá, não, você vai dependendo da casa, dependendo de tudo isso, você vai num lugar desse, aí você é limpo de suas larvas astrais, vamos chamar assim, né, de suas bactérias, você limpa seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo emocional, você limpa tudo isso. E aí você volta para a vida normal. Na vida aqui na E assim, matéria. né, Bartô? Acho que Se a você não gente... faz nada, você continua. Aí vai, não, vou lá sábado que vem de novo, faça a mesma coisa. Você vira um adicto, você vira uma pessoa que está dependente de. É um vício. Para se limpar, você tem que ir lá. Ou é a mesma coisa, não. A pessoa, vou dar o exemplo aqui que é mais popular, a pessoa que frequenta um terreiro. Né? Vai lá, toma o passe, conversa com a entidade, é limpo. Na outra semana está do mesmo jeito. Aí eu te pergunto. Quem que faz isso e a entidade não chega lá e dá um puxão de orelha? Meu filho, todo final de semana você chega aqui desse jeito? Que você... Vamos. Eu criar vergonha na não cara, vou mais vamos. te ajudar. Você precisa Não se tá ajudar. aprendendo, né? A medicina quer fazer isso com a pessoa, só que aí a pessoa aprende a controlar a medicina. Controlar Entendi isso, a ação da medicina. Aí ela fala, não, quando a medicina começa a mostrar, opa, vou bailar, porque agora... E assim, né, Bartô? Igual você falou, é uma Distração. ferramenta, né? Eu acho que eu, pra mim, levo muito a sério, né? E tento botar em prática, porque a ideia é você se tornar um ser humano melhor, através da mudança de comportamento. Né? O que o Bartô falou igual do churrasco é isso. Pô, vou ali, vou comer coisa que não faz bem pro meu organismo. Sem sentido, né? Eu tô ali buscando limpeza e tô... Então, assim, eu acho que é isso. As pessoas têm que ter essa consciência, né? O que eu vivi ali? O que eu vou colocar em prática, né? Que forma vai transformar? Eu já várias cerimônias falo, gente, agora que começa a transformação de verdade. É igual o retiro. Cara, eu falo que eu fui da igreja católica quase a vida toda, né? É normal. Jesus Cristo se retirou. Pra quê? Pra refletir, pra renovar suas energias, pra depois voltar e botar em prática. As pessoas têm que entender, né? Que é isso, é você se retirar, peraí, como é que tá a minha vida? Caraca, o que eu posso fazer? Né? Que mudança de comportamento tem que ter pra se tornar uma pessoa mais feliz, por exemplo? Eu tenho que perdoar, tenho que amar mais. Pô, eu tenho que ligar pro meu pai que tem 5 anos que eu não ligo. Pô, tô dando valor a essas pequenas coisas, não tô valorizando outras coisas também. Eu acho que aí é que é a verdadeira mudança. E aí a ayahuasca, pra mim, Thiago, ele traz isso. Tipo assim, igual você falou, Doc, que você vai procurar a entidade. Pera aí, vai falar, cara, ó, o caminho é esse, assim, assim, assado, cara. Então você tem que fazer a sua parte também, né? Eu entendo, cara, que todo mundo, todos nós estamos aqui na matéria, experienciando essa matéria. E eu digo isso baseado em várias linhas iniciáticas, linhas espiritualistas, enfim, que afirmam a mesma coisa com palavras diferentes. Todos nós estamos aqui por algum motivo. Só que quando a gente entra nesse veículozinho de carne aqui que a Mamãe Terra emprestou, é necessário que a gente dê um reset, né? Dê um boot. Então a gente esqueça para poder construir. Ok. Então a gente começa a viver essa vida, a gente vai tendo as distrações da matéria, porque são extremamente necessárias. Sem as distrações da matéria, a gente não conseguiria manter essa conexão da nossa consciência, vou chamar, nossa consciência plena, né, de quem somos mesmo. Quem somos lá fora, porque aqui a gente está reduzido numa parcela de quem somos. Então, lá na nossa consciência plena, a gente tem essa consciência de quem a gente é e do que a gente precisa harmonizar. Do que a gente precisa... então agora vamos lá para a matéria, porque a gente precisa harmonizar tal coisa. Então vamos descer lá e vamos trabalhar isso. Aí a pessoa vem, só quando ela entra aqui ela esquece. E não é só o espiritismo, como alguns gostam de chamar o kardecismo, ou só as matrizes africanas que dizem isso. Cara, se você for no zen budismo, se você for no hinduísmo, na várias linhas da espiritualidade celta, onde você for, a história se repete de a forma história vai se diferente, repetir. né? Você veio aqui para cuidar
de algum fator, de alguma coisa, para equilibrar alguma coisa, harmonizar alguma coisa na sua vida, na sua consciência plena lá. Aí a gente vem e esquece. E aí a gente começa nas distrações, cara. Distrações. Que distrações são essas? É a carreira, é a profissão, é o trabalho, são os prazeres que a matéria proporciona para você continuar aqui, para ter, né, motivação para estar aqui. Você vai. Ah, eu quero ser feliz. Ah, eu quero ter isso. Eu quero ter aquilo. A gente busca muita felicidade, cara. A gente não deveria buscar felicidade. Eu entendo que eu cheguei à conclusão, cara, a felicidade é it's a trap, sacou? Tipo, é uma grande cilada buscar a felicidade. É uma grande cilada. Por quê? Porque a gente está nessa ilusão da felicidade, buscar a felicidade, quando na verdade a gente deveria estar buscando. Primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente deveria buscar é se lembrar o que a gente veio fazer aqui. Se cada pessoa que está nos ouvindo aqui, que vai assistir depois, ou enfim, que vai numa cerimônia, se cada pessoa perguntar, cara, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? É a grande pergunta. Colocaram essa coisa, é a grande pergunta, para você já deixar para lá. Não vou nem pensar nisso. Mas pense, quem é você? O que você veio fazer aqui? A maioria vai dizer, cara, eu não faço ideia. Que pergunta, sei lá. Então, esse é o seu ponto de partida. A medicina é só uma das ferramentas, um dos caminhos que te auxilia a ver isso. Pode ser que para você ela não funcione para isso, porque ela não vai funcionar para todo mundo. Mas para a grande maioria ela funciona. Eu entendo, dentro de todos os estudos, do que eu já ouvi de gente na matéria, de gente fora da matéria, que a medicina foi um presente. É um presente. Fala assim, ó, isso aqui você vai ter acesso a esse portal aqui. Ele vai te ajudar a... É um supletivo. A medicina é um supletivo, porque ela vai conseguir te mostrar algo que você, às vezes, levaria anos para entender, para perceber. Para algumas pessoas, tem gente que não. Tem gente que não adianta ir pela medicina, que não vai ter esse acesso, não vai ter essa recordação do que veio fazer aqui. E aí vai buscar em outros caminhos. Mas o principal objetivo, cara, é o autodesenvolvimento, é o autoconhecimento. Bartô traz 3 coisas que eu acho bacana, né? No ar que a gente fala do corpo. Uhum. Por que você veio no mundo com esse corpo? Por que a gente não ouve o nosso corpo? Uhum. Ele fala quando tá doente. Ele tem uma consciência. Quando não quer estar num lugar. Quando você tá num lugar que você não queria estar. Você, cara, eu tô sentindo bem, não sei o quê. Então dá também esse olhar pro corpo, esse equilíbrio, né? Outro que eu acho muito bacana, felicidade. Talvez você tá assistindo buscando a felicidade que alguém contou pra você que era a felicidade. Porque quando você faz essa pergunta, quem sou eu? Cara, por que eu vim fazer aqui? Acabou, cara. Porque não é mais lá, é sobre você. Sobre como é que você quer. Porque, por exemplo, o que traz felicidade não gera felicidade para mim. E é uma distração, né? Exatamente. A felicidade é uma distração. Muitas distrações são necessárias. Muitas distrações são necessárias. E a felicidade, a busca pela felicidade, ela é uma distração. Porque, cara, muitas vezes às vezes pode ser duro, né? Quando a gente entende isso, e aí pode alguém falar assim, porra, é foda, né? Um cara de meia idade, branco, hétero, não sei o que falando. É muito fácil para você falar isso. De fato, é. Mas se a gente for muito sincero, muito honesto com a gente mesmo, cara, tem gente que não veio para ser feliz. E tem gente que não veio para ser feliz nem um pouquinho. E tem gente que veio para ser feliz o tempo todo. Mas dentro do quê? Dentro daquilo que a pessoa entende que é felicidade. Dentro daquilo que eu vejo que é felicidade. Eu falo, vamos pegar aí um dos grandes. Mãe Dulce. Você olha para a história da vida daquela mulher, você fala, mano, essa mulher não foi feliz nem um segundo da vida dela. Agora vai lá perguntar para ela. É isso que eu ia falar agora. No seu ponto de vista, mas para ela tava talvez super feliz, né? Cara, a mulher vivia em função de conseguir o básico para as pessoas, de conseguir o mínimo para as pessoas, ou de conseguir mais do que isso, né, para as pessoas. Ajudou muita gente, enquanto na matéria também teve seus problemas, como todo mundo tem que ter, porque senão, né? Então, assim, aí vai falar, cara, essa pessoa... Né? Então, tem gente que não veio para ser feliz, do meu ponto de vista, mas às vezes aquilo ali era tudo que é a felicidade plena para ela. E a gente está olhando, poxa, né, uma pessoa controversa, mas que também nos mostra muito isso. Gandhi. Cara, você vê o cara dedicou parte da vida dele, grande parte da vida dele, em causas que era para outras pessoas e sempre tentando
apaziguar, mesmo que ele era advogado, né? Mesmo quando ele defendia a causa de alguém, ele olhava para o lado do outro, ele não queria ferrar o outro, ele tentava apaziguar. E você fala, pô, esse cara morreu, né? Assassinado, aquela coisa toda. Poxa, Gandhi não foi feliz. Cara... E o Gandhi tem uma coisa bacana que é quem está conversando sobre a evolução, né? Uhum. Lá no meio do processo dele, ele falou, peraí, pra que eu vou ficar fazendo dieta, maltratar meu corpo? Isso não vai trazer nenhum resultado, né? Ele tipo tinha... assim, né? Então vamos mudar aqui a forma também. E aí também as coisas... Eu acho que é muito bacana que você tá falando da controvérsia, vai ser isso. Tô pelo caminho, peraí, eu fui até aqui. Pra mim chegar no outro nível, tem que ter mudança de comportamento, tem né? uma coisa... Legal você falar isso. Tem uma coisa sobre Gandhi que é muito bacana, que eu acho que a gente poderia todo mundo pegar isso como exemplo. Ele usava o corpo dele como laboratório. Ou seja, a consciência dele, plena, vamos chamar de consciência plena, a que está aqui animando esse veículo, usava o corpo como laboratório, com certeza em comum acordo, porque fazia muito bem com o corpo, para o corpo. Ele comia algumas coisas e observava como o corpo dele reagia, como é que o corpo mental dele reagia, como é que o corpo emocional dele reagia. E baseado naquilo, ele falava, cara, isso não me faz bem. Eu vou cortar isso. Quando ele começava a ter pensamentos muito... Isso está na autobiografia dele. Quando ele começava a ter pensamentos que ele julgava impróprios, e a gente, quando fala isso, vai direto para o sexo, vai direto para... Não. Pensamento impróprio para o Gandhi era tudo que o afastava da verdade. Que para ele a grande busca da vida dele era a verdade. Para ele não existia Deus, existia a verdade. Então tudo que afastava ele da verdade era um pensamento impróprio. Aí ele percebia, teve um momento da vida dele que ele parou de comer determinado tipo de leguminosas, assim, não comia. Porque ele falava... E aí entra também conhecimentos, embora ele não fosse, porque ele nunca aderiu a nenhuma religião, embora ele não fosse, mas entra muito o conhecimento da Ayurveda, né? Ele tinha alguns alimentos que eram muito quentes para ele, e aquele tipo de alimento tornava os desejos dele diferentes. Ele usava o corpo como laboratório, cara. Por que eu falo que era muito interessante a gente usar esse exemplo dele, por exemplo, para a nossa vida? Nosso corpo como laboratório. Você já experimentou dizer não para você mesmo? Para algum impulso seu? Cara, é você voltar para a infância. É uma coisa... Tem hora que é complicado. É você voltar para a infância. Porque a gente cresce com o seguinte pensamento. Cara, quando eu crescer, eu vou comprar... Isso que meu pai não... Eu vou comprar, eu vou comer tudo que minha mãe não deixa eu comer. Eu vou comprar e vou fazer tudo. A gente cresce com essa falsa ideia de liberdade, de quando a gente for o dono do nosso nariz, a gente vai fazer o que a gente quiser. E aí a gente está criando adultos imaturos. Nós nos tornamos adultos imaturos. Porque a gente chega na idade adulta, agora eu tenho um emprego, eu tenho minha casa, eu vou fazer o que eu quiser. Aí vem o autoconhecimento, você entra nesse caminho do autoconhecimento, aí você começa a perceber que aquilo que você quer não é o que você precisa. Aquilo que você quer são distrações que estão te tirando daquilo que você veio fazer aqui. E aí você pega um belo dia, talvez na medicina, ou numa sessão com seu analista, seu psicólogo, seu psiquiatra, ou no yoga, ou numa barra de axis, seja onde for, num terreiro, alguém vem para você assim, você precisa dizer não para os seus impulsos. Aí fala, pô, como assim dizer não para os meus impulsos? Então, sabe aquela hora que você sente raiva, que você é reativo, que alguém te fecha no trânsito, que alguém fala alguma coisa? Fala não. Fala, não, você não vai fazer isso. Você não vai gritar com a pessoa, você não vai xingar a pessoa. Diga não para esse seu impulso. Você vai agir como uma criança, porque de fato o seu campo mental, o seu campo emocional é uma criança. Aí você está numa situação de, sei lá, vai comer. Eu estou com muito desejo de comer tal coisa. Estou com vontade de comer tal coisa. Cara, isso te faz mal, né? Usando o exemplo de Gandhi. Isso te faz mal, isso vai te deixar com pensamentos assim, você vai dormir mal, tá? Mas eu quero. Experimenta dizer não. A gente é uma criança birrenta, cara. E é muito bacana isso, que eu mudei agora, tem uns 60 dias mais ou menos, né? Minha esposa tá toda animada. Vamos mudar, não sei o quê. E eu já não queria muito, né? Tipo assim, tá bom aqui, já conheço todo mundo, tá, tudo. E aí teve um dia que foi engraçado, que ela falou assim, tô empolgado, vamos mudar. Você não tá animado, não? Eu falei, não. Ela, tipo assim, ficou brava. Pô, como você não tá animado, não sei o quê, mas você falou que vai mudar. Eu falei, não. Tem coisa que a gente faz porque é preciso fazer. Eu entendo, enxergo que é legal. Por mim eu ficaria. Mas eu entendo que essa mudança vai ser boa pra gente, pra família, maior, tudo isso e tal. Por isso que eu tô fazendo isso. Agora, se tu perguntar se quer ir ou não, eu não queria ficar, mas eu entendo que tinha necessidade de ir. Mesmo que fosse contra a minha própria natureza. Exato. Quer mais ficar quieto. Mas eu cheguei que tinha que dizer esse não para aquele local e abraçar um novo local, né? E é difícil, porque, igual você falou, vai contra a natureza, quer ficar na zona do conforto ali, né? A gente sempre tende à inércia, sempre.
A física já nos mostra isso, né? O corpo sempre tende à inércia. O campo mental é do mesmo jeito, o campo emocional é do mesmo jeito. Você, cara, tá Quietinho, bom aqui, tá tá bom. confortável, vamos ficar quieto. Só que às vezes você precisa movimentar, né? E aí vem essas energias, essas forças cósmicas, né? Que a gente chama de divindades, e dá nomes, e dá formas, e dá personalidade, e vem essas energias e Pô, fala, vamos movimentar. E aí às o vezes te dá uma Bartô, ele fala lapada. bonitinho, eu sou do povão. É o famoso pé na bunda. Tu recebe o pé na bunda? Pé na E aí, bunda. tem que fazer alguma coisa, Tem que né, fazer bicho? alguma Que é coisa. que lance, né? Ou você muda porque você entende que tem que mudar, ou Deus, o universo, vai conspirar para que isso aconteça. Aí Isso. você vai ser obrigado a fazer aquilo, né? Exatamente. E às vezes você ganha uma certa maturidade quando você começa a dizer não para essa sua criança e você começa. Não, eu não estou falando da criança interior que todo mundo, né, tem terapia. Não, o você É infantil. verdade. Você começa a criar uma certa maturidade. E aí você começa a perceber, cara, quando você tem que se movimentar. Aí entra um outro estágio da maturidade. Aí agora não é só mais dizer não, é começar a dizer para onde, além de dizer não, é começar a dizer sim para aquilo que você não quer. E é interessante, né? Eu quero mandar primeiro um abraço pro pessoal da rede SPTV, lembrando que nosso programa é transmitido pela rede SPTV, toda quarta-feira, a hora da expansão da consciência. Vem pra cá que o papo é muito bacana, tem muito assunto legal aqui. Eu queria ter umas 20 horas falar com o Bartô, que eu ia tranquilamente aqui no bate-papo, né? Porque eu tô fazendo uma série de vídeos pros síndicos falando sobre inteligência emocional. E é muito bacana que eu tô mergulhando nisso e tô aprendendo também, né? E eu já falei, a conclusão que eu cheguei, que a inteligência emocional é exatamente isso. É você falar sim para as coisas que fazem sentido para você, que vai fazer você evoluir. E não para aquilo que você entende que igual o Gandhi, não. É. Isso não faz bem para mim. Porque é isso, né? Falar, cara, isso aqui faz sentido para mim. É falar assim, Bartô, cara, eu gosto pra caramba, mas hoje eu não tô afim de ir. Isso. Gosto pra caramba. E aí você entende, beleza, tudo bem. Se o outro vai entender ou não, aí já é com o outro, né, cara? Aí é coisa dele. Né? E outra coisa, Bartô, o que te levou a essa caminhada pro autoconhecimento, cara? Cara, veio da infância mesmo, assim, né? Na igreja, eu nunca me dei por satisfeito em sentar no banco e ficar lá ouvindo. Eu tinha um cabelo grande, por exemplo. Já era, Já era. Aí vinha. pra esse molde, já Sim, era aí vinham os controverso. pastores, reuniam o conselho da igreja, porque eu tocava na banda, falou, olha, a Bíblia diz aqui em Coríntios, não sei o quê, que é desonroso para um homem ter o cabelo comprido. Aí eu ouvia, tá bom, tá bom. Aí eu ia lá, olhava ali, tá. Aí na hora que eles terminaram, eu falei, então, eu conheço a esposa de todos os senhores aqui. E um capítulo antes diz que é desonroso para a mulher cortar o cabelo. Sua mulher cortou o cabelo ontem, a sua tem o cabelo curto. Então, assim, começou daí. Eu era instigado a me defender. Começou daí. Mas você não era um revoltado assim, sem calça. Você tinha, Não, você não, falou. não, Você não. usou um argumento plausível. Peraí. Elas cortaram. Hoje, cara, eu vou te falar assim, ó, aí entra uma coisa que hoje eu entendo que era a espiritualidade me guiando para isso, sabe assim, eu precisava despertar o meu senso crítico para poder entrar no caminho do autoconhecimento. Então eu começava a ver isso e aí eu passava por esses apuros. Eu ia para minha cama, cara, imagina uma criança de 10, 12 anos pensando nisso, eu falei, cara, por que eu me meto nessas? Por que eu não corto esse cabelo logo? Resolve, Acabo né? logo com isso, não aguento. Todos os finais de semana a mesma coisa. Pô, às vezes eu ia pra casa de um coleguinha e tal, aí ficava ouvindo, sabe, o tempo todo, o pessoal falando. Por que eu não acabo logo com isso? E aí algo dizia, não tem que. Aí eu já comecei a desenvolver um diálogo interno. Porque o autoconhecimento, tudo começa com um diálogo interno. Se você não tem um diálogo interno, você fala, peraí, o que é o diálogo interno? Sabe aquela voz que fica. Sabe, que a gente chama às vezes de voz da razão, a voz da consciência, mas às vezes também é a voz da emoção, a voz da espiritualidade, são várias vozes. Você precisa ter esse diálogo interno. Eu comecei a ter esse diálogo interno. Então, desde muito pequeno, eu comecei com isso. Tive essa passagem pelo cristianismo, né, a qual sou muito grato, aprendi muita coisa, me causou muitos traumas. Eu fui abusado moralmente dentro da igreja, fui colocado na frente de mais de 200 pessoas e criticado. O exemplo a não seguir, né? A não ser seguido. Minha vida íntima exposta. Olha, fez isso, fez aquilo, vai ser punido. Então, assim, uma criança, 12, 13 anos, um adolescente passando por isso. Então, isso eu já fui meio que preparado. Sou muito grato à igreja, sou muito grato mesmo. Mas hoje eu sei separar os traumas e sei separar o que foi bom.
E aí, fazendo isso, quando eu passei também, né, esse período todo, me deliciando com todas as distrações que a vida tem para oferecer, quando eu voltei, e aí a medicina veio e falou, olha, tem um outro caminho aqui para você, né? Tem esse caminho aqui, você precisa desenvolver essa e essa parte. Eu falei, pô, isso faz sentido para mim, porque eu, desde muito cedo eu sei disso. Só que o que acontece? Eu dei ouvido para a medicina, e hoje entendo que não era só a medicina, é toda a espiritualidade que me acompanhava, me apoia, me ampara, como todos nós temos. E eu falei, eu preciso seguir por isso aqui. E realmente me comprometi comigo. Porque o nosso compromisso é com nós mesmos, cara. Você não se compromete com a casa, você não compromete com outra pessoa. O nosso compromisso é com nós mesmos. Aí eu me comprometi com esse diálogo interno. Eu falei, eu preciso me entender. Por que eu estou aqui? Por que eu tomo essas atitudes? Porque para mim é muito fácil tomar algumas atitudes e para outras pessoas não? Por que para mim é fácil desenvolver esse lado e para outras pessoas não? E o contrário, por que para mim é tão difícil essa parte enquanto essa outra pessoa tem tanta facilidade? Aí eu comecei a questionar isso. Então, assim, a questão do autoconhecimento ela foi natural. Esse desenvolvimento foi natural. Mas porque em algum momento eu parei e dei ouvidos para essa voz interna que todos nós temos. Então, se alguém estivesse perguntando, como é que eu começo então no caminho do autoconhecimento? É você parando, silenciando e ouvindo a voz de dentro e se perguntar, cara, eu preciso trocar essa ideia comigo. A medicina é um caminho. A medicina ayahuasca é um caminho. Existem várias medicinas. A música, o som é um caminho. A própria terapia com o psicólogo, né? Terapia com o psicólogo é um caminho. Esse aí já pode te ajudar a conduzir. Tem gente que não pode tomar medicina por vários fatores. Então, mas todos nós somos capazes de ter diálogos internos. Nós somos capazes de ter diálogos internos, no nível que for. E aí, nesse diálogo interno, você vai se aprofundando, você vai percebendo quem você é. E aí, quando você chegar no ponto de perceber que você é aquilo que o outro é também, e que o outro é, e que você vê que é tudo uma rede, que é tudo uma coisa, a questão do uno e tudo, aí nesse ponto você começa a ter uma maturidade para ir além. Então você vai se desenvolvimento. Cara, o autoconhecimento, ele, na minha concepção, ele deveria ser ensinado desde do prezinho. Eu penso a mesma coisa que você, cara. Tipo Inteligência assim, emocional, né? É isso. Porque aí você se conhecendo, você sabe o que te desequilibra emocionalmente. E tem uma coisa muito importante para ser dita. Geralmente quem fala de autoconhecimento, quem prega essas coisas, fala assim, fala manso, fala numa boa. Por quê? Porque nesse momento a gente está numa posição confortável, onde a gente está harmonizado, está acessando coisas que nos deixam felizes, a gente está bem, tudo. Mas mesmo quem estuda, quem auxilia com autoconhecimento, também é desequilibrado. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas saem da cerimônia e aí pessoas que me conhecem assim, no dia a dia falam, cara, pô, quem te viu, quem te vê, hein? Meu irmão, quem deu aquele berrão lá aquele dia, hein? Quem ficou puto, você lembra? Desse jeito. Aí eu falo, cara, eu sou a mesmíssima pessoa. Eu sou a mesmíssima. Aquela pessoa é essa pessoa aqui. Só que assim, essa pessoa aqui acolhe aquela. E essa pessoa aqui aprende com aquela. E outra coisa, né, Batom? A gente entende que é uma evolução, um processo. É um processo. Então, Quantas vezes, eu acabo de falar pra vocês que ele chegava, eu fiquei puto com uma pessoa. Sim, imagina. Mas depois eu fui lá, cara, eu errei e tal. Porque você tem a consciência, beleza, você sabe que é um processo. Cara, hoje você faz, amanhã você vai errar, você vai melhorando esse processo. Você não faz. Igual um dia meu psicólogo falou, Thiago, a diferença hoje, que eu fico triste, de vez ficar 10, eu fico 5. Eu ficando 3. Toma essa sai mais rápido disso. Pô, caraca, não devia ter feito isso. Vou lá corrigir meu comportamento. Não, e vou às evitar vezes, pro próximo, né? E às vezes evitar pro próximo, isso que eu ia falar. Às vezes você. O trânsito é um grande professor, meu. O trânsito, até pouco tempo atrás eu tinha um vizinho também que era um grande professor meu. Porque eu chegava. Eu tenho vários, sou síndico. Essas pessoas são os nossos professores. E aí, no nosso caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, a gente começa a identificar isso. Porque a gente começa a perceber e falar, cara, por que eu estou sempre nesse ciclo, velho? Tem sempre alguém nesse sentido, fazendo a mesma coisa. Se você se conhece, você fala, bicho, tem alguma coisa aqui para eu aprender. E aí, a melhor forma de você se livrar daquilo é você aprender logo, cara. É você se aprender logo. Vou dar um exemplo. Uma coisa, não sei você, eu falo tudo com a minha esposa, né? Eu percebo que a gente volta para ver se a gente aprendeu mesmo. Se vai mudar o comportamento. Isso, era o exemplo que eu ia te falar agora.
eu tenho muito problema para lidar com quando eu tenho direitos cerceados, principalmente o direito de ir e vir. Quando pessoas estacionam na frente da minha garagem, cara, isso me desequilibra. Assim, tudo que eu sei sobre autoconhecimento, tudo que eu sei sobre espiritualidade, tudo, assim, eu não consigo acessar nessas horas. Eu não consigo acessar. Até que eu consegui, dentro do autoconhecimento, consegui. O pessoal fala, descobri um hack. Que era, falou, cara, quando eu descobri que a raiva era o meu gatilho para violência, seja ela verbal, seja ela mental, que aí você acaba mandando magia pro outro, né? Dentro da espiritualidade celta, você aprende isso. E aí eu falei, caramba, então peraí, eu preciso ressignificar minha raiva. Né? E aí eu aprendi que, tipo, a raiva, embora ela seja um sentimento que a gente meio que esconde, ninguém, ela é uma grande professora, uma grande aliada. E ela não precisa ser manifestada da forma que a gente tem a tendência de achar que a raiva e a violência são sinônimos. Então, se sentir raiva, você é violento. Não precisa. Não precisa. Ah, mas eu vou implodir. Aí você está sendo violento com você mesmo. Quando sentir raiva, tenta entender o porquê que você está sentindo raiva. O que causou aquela raiva? Também, né? Qual o gatilho daquilo? O que foi o agente causador daquela raiva? Aí você começa a se conhecer. Então, eu sempre senti muita raiva. Sempre. Eu ainda sinto muita raiva. Só que agora eu comecei a aprender com ela. Tem pouco tempo que eu comecei a dizer não para essa criança que grita aqui dentro. Grita com ele! Xinga ele! Eu falo, não. Às vezes eu dou conta. Às vezes não. Tudo bem, né? E aí, voltando pro exemplo, as pessoas... Eu tinha um vizinho que estacionava. Cara, mas assim... Eu parei um dia e falei, não, pera. Olha isso aqui, Waveson. O cara estacionou, ele literalmente estacionou no meio da rua, atravessado, que nem um caminhão de lixo conseguiu passar. Aí eu falei, estão gritando, o universo tá gritando pra mim. Fala, cara, tem uma coisa aqui pra você aprender. Porque, tipo, não era uma coisa assim, o cara deixou por acaso, deixou um dia. Não, era todo dia. E começou a ficar muito esdrúxulo. Nesse dia eu falei, ok. Eu preciso entender algumas coisas sobre essa questão do ir e vir, sobre o espaço do outro, sobre o meu espaço. No dia que eu entendi isso, aí teve, claro, né, as ocasiões dos arranca-rabo, teve problema, teve briga, teve boletim de ocorrência, teve tudo. Mas aí eu falei, não, beleza, eu acho que eu estou tendo meu aprendizado aqui. Ok. Tive a graça, a misericórdia de conseguir, de ter a permissão para me mudar desse lugar. Me mudei. Fui para um lugar maravilhoso, tal, condomínio. No dia que eu mudei, as casas têm quintais enormes. O meu vizinho foi para o carro dele na frente do meu portão. Eu ri. Porque assim... Eu ri porque parecia porque o universo ele é muito, ele tem bom humor, ele tem um humor. E aí assim, aí você chama essa frequência do universo do que você quiser, de Deus, de Exu, do seu amparador, do seu mentor, enfim. Eu ri, eu falei, eu entendi o que vocês estão fazendo. E tá tudo bem. Por quê? Porque antes eu me irritava muito do simples fato do cara parar. Eu falei, e se eu precisar sair? E se eu tiver que sair correndo? Eu vou ter que parar, eu vou ter que chamar. Eu falei, cara... Aí nessa hora eu falei, e se não? Porque é verdade, né? Talvez quantas vezes lá no outro local você precisou sair de um jeito mesmo, né? Talvez foram poucas. Então, aí nessa hora eu falei assim, olha, tá de boa, eu não me irritei. Aí nessa hora, a raiva mudou. Não veio. Ela não veio a raiva. Não veio. Eu falei, caramba, não veio raiva. Porque eu tive aprendizado com ela. Entendi. Tá tudo certo. Acabou. O vizinho nunca mais parou na frente da minha... Então, assim, eu passei por esse aprendizado. Quantos aprendizados, cara, a gente tem todos os dias? A gente tem oportunidades. Todos os dias a gente tem oportunidades. E, geralmente, a gente entende essa oportunidade como... Porra, começou cedo hoje. Caraca, que dia. Meu dia já começou ruim. Emanando, né? Cara, às vezes é só... tá ali o que você precisa aprender. Dentro do arte, a gente fala muito sobre isso, sobre escolhas, né? Se você escolheu aquilo, é aquilo mesmo, acabou. Ninguém vai mudar isso. Na PNL também fala a mesma coisa. Tu já falou uma coisa, já criou o pensamento, acabou. Só tem um jeito de mudar. Quando você muda essa forma também, né? Bartô, vamos falar então, você fez o curso de xamanismo urbano, né? O que você aprendeu lá que você pode passar pra gente aqui? Essa nova tendência hoje, né? Hoje tá fazendo um ano que eu fiz o retiro lá com o pessoal lá em São Paulo, né? O Léo Artesi, que é
do xamanismo universal, né? Que trabalha muito essa questão Inclusive tem um livro que eu li agora que foi relançado, que é o Xamã, né? Que ele É, fez a isso, abertura ali, o prefácio, muito isso, bacana o muito livro. bacana. O Léo é um cara muito controverso e muito interessante. Assim, a gente tem muito que aprender com ele. A internet está cheia de coisas sobre o Léo, mas eu tive com ele lá uma semana e foi muito gratificante. Assim, aprender com ele, mas também aprender com toda a equipe, aprender com todo mundo que estava lá. E entendendo também como é que está funcionando essa questão desse xamanismo, chamo de neo-xamanismo. A própria concepção, né, da palavra xamanismo já é bem controversa. Mas é interessante a gente aprofundar nessa questão do xamanismo no contexto urbano. Porque o xamanismo ele tem a origem dentro de povos originários, povos afastados do contexto urbano, e geralmente as pessoas do contexto urbano vão pedir auxílio, né? Mas isso agora tem entrado para dentro das cidades, né? O xamanismo, as práticas de xamanismo, as práticas das medicinas, né? Principalmente aqui no Brasil. Fora do Brasil, essa tendência com as medicinas que é forte no Brasil não é tão forte lá fora. A gente tem outros... Tem a questão da legislação também nos Sim, países, né? sim. E assim, o xamanismo também é um nome que a gente tem dado para muitos caminhos iniciáticos um pouco mais livres, um pouco mais abertos. Se você pegar, por exemplo, um xamanismo norte-americano, né, dos povos originários da América do Norte, você consegue ver um sincretismo, vamos dizer assim, consegue ver um alinhamento, um paralelo com muitos caminhos iniciáticos dentro de algumas crenças hindus, dentro de da própria teosofia, enfim. Existem várias formas, vários nomes para as mesmas coisas. O xamanismo hoje em dia ele está meio que abrangindo tudo isso, né? O Léo foi muito, Tá abraçando, né? o Léo foi muito inteligente. E acredito também que a espiritualidade, todo mundo que ampara ele, ele veio com essa missão. É mais do que claro que isso, né? A gente percebe que ele teve essa sacada de juntar tudo isso e colocar dentro do xamanismo universal. E aí a formação que ele faz lá é literalmente isso, é o xamanismo universal. Ele pega essa linha, o que é comum para todos. E aí ele criou o protocolo dele do xamanismo universal, que é muito interessante. Para mim, serve como ponto de partida para vários outros conhecimentos que eu já tinha, que eu estudo, e para outros que eu ainda tenho buscado, né? Eu cheguei lá, para mim foi uma surpresa. Eu percebi, eu falei, cara, tudo isso que ele está falando, o protocolo dele é baseado na roda do ano, né? Que já é muito difundido, já é conhecimento básico dentro dos estudos celtas, da espiritualidade celta que eu faço. Então eu cheguei lá e falei, cara, isso aqui para mim é muito comum. Só que aí, a partir desse muito comum que é para mim, que não é para a maioria das pessoas, é que a gente vai entendendo, e foi muito legal descobrir isso lá, o quanto dentro do meio urbano as pessoas estão carentes desse tipo de conhecimento. Como, por exemplo, alinhar, o que para mim já é natural, mas porque eu já estou nesse estudo há muito tempo. Mas alinhar sua vida com as estações do ano. Alinhar sua vida Você com... falou, veio isso na minha mente. Né? alinhar sua vida com as estações, com as estações do ano, com os ciclos lunares, sabe? Você alinhar o seu desenvolvimento, a sua vida. Eu vou fazer algo agora. Porra, peraí, será que está no momento de fazer algo? Será que não está no momento quietinho, de inverno, pensar? né? Vamos... De pensar. E para mim, assim, exatamente um ano depois, né, foi muito, muito interessante. Eu estava para tomar uma decisão e essa decisão estava meio atravancada. E aí eu tenho o costume eu sempre frequento uma casa espiritualista onde a gente, né, faz consulta com as entidades e tudo. E aí eu comentei, né, aventei assim com o espírito da minha dificuldade que eu estava com essa questão, e ele virou para mim e falou: mas vem cá, a gente está em qual estação? Qual estação acabou de entrar agora? Eu falei, ele falou, então. E ele ficou esperando eu. Aí eu, o quê? Aí ele falou, não, vou ter que te dizer então. Aí quando ele me falou, eu falei, puxa vida, a gente não está na hora. Não está na hora de fazer isso. Ele falou, olha, passou da hora de você... Você fala disso, você ensina isso, você vive... Por que você está tentando... comendo mosca, né? Que a pessoa fala, né? Comendo mosca. Então, assim, é muito interessante, porque as distrações do meio urbano, da vida urbana, que é tudo
rápido, agora, porque eu quero agora, né? Tipo, tudo agora, tudo hoje, tudo do jeito, a minha mão, com facilidade. Essas distrações acabam nos distanciando dessas questões do que hoje se chama de xamanismo, mas que, na verdade, no final das contas, é a vida natural. Né? Você viver naturalmente, comer a fruta da estação, você tomar o chá da estação, sabe? Não ficar querendo comer manga em maio, sabe? Você quer comer manga em abril. Não dá, Não né? Não dá, tem. amigo. A manga é outro período. Mas aí você vai lá, a Embrapa vai, força e faz um tipo de manga que vai dar o ano inteiro. Então, é você meio que forçar o mundo, né? E uma coisa bacana, pra ter um livro que é fantástico, cara, que um dos maiores especialistas de xamanismo é de Brasília. Ah, Que eu esqueci o nome dele, cara. Sim. Eu É o descobri povo lá, por é acaso. Tutubaie, né? Que tem a comunidade. Eu Não, sei, é outro cara, é o cara magrelo, que ele vai pro antes, tudo. Chama-se. Ah, Tem um sim. livro que chama-se Xamanismo, Caminho do Coração. Ah, sim. E tem um também Xamanismo antes. Inclusive, eu tive o prazer de ler ele pro antes, que eu tava pra Aham. tipo, li o livro, né? Ele é um dos maiores especialistas e mora em Brasília, não sabia. Ele é Eu esqueci daqui. o nome dele, mas tem um livro que é fantástico, chama-se Xamanismo, Caminho do Coração, cara. Ele fala toda a história do xamanismo. Eu tô Que tentando lembrar o nome dele, eu tem o conheço xamanismo, a ele obra. tem todos os pontos do mundo, né? Que é aquela coisa todinha, né? Muito bacana. Você vê que é uma coisa que é natural. É. É natural. Por quê? Povos que não tinham nenhum Conexão. contato, nenhuma conexão. Povos que viveram em tempos diferentes, em eras diferentes, séculos diferentes. Eles faziam a mesmíssima leitura das estações, a mesma leitura. E eles interpretavam isso não só na vida cotidiana, porque hoje a gente interpreta e traz isso como uma analogia, né? Porque hoje em dia, com toda a facilidade que a gente tem no meio urbano, a gente tem literalmente tudo à mão a qualquer hora. E aí a gente pega essa analogia e aplica na nossa vida, no nosso desenvolvimento, no autoconhecimento. E só que assim, povos de diferentes áreas do mundo, em diferentes tempos, faziam a mesma leitura e tinham o mesmo resultado, obtinham a mesma interpretação. É natural do humano. Isso o xamanismo é isso, é a gente voltar para as origens. Cara, é muito voltar para as bacana esse origens. livro. Vou falar de novo, Xamanismo, Caminho do Coração. Quem quiser, cara, é fantástico. Ele vai contando a história dos continentes, tudo, vai fazendo esse link e é bem interessante. Fala das medicinas, né? Que tem N medicinas, a gente fica só na ayahuasca, mas tem N medicina, N forma de utilizar ela também, que é muito bacana, né? Tem N formas de utilizar, tem N medicinas Isso. e todas com o mesmo objetivo. E é isso que é gritante. Todas te empurram, te mostram o caminho, que é para onde? Para dentro. E aí a gente fica, não, vou buscar. Eu vou pro Atiuma. Não, agora eu vou São Pedro, né? Eu vou cachimbar. Não, eu vou tomar um rapé. Todos estão apontando na mesma direção, só que ao invés de você ir na direção, você fica procurando outras medicinas, que vai te apontar caminho mesmo. fora, né, cara? Mas é muito bacana. E assim, eu particularmente acho legal esse boom da medicina urbana, vamos dizer assim, do xamanismo, porque querendo ou não é algo positivo, né? Sim. Como é que você vê esse cenário, cara? Você que tá no dia a dia aí, teve lá um conhecedor, o cara tá buscando sempre conhecimento, como é que você enxerga isso? Sim, cara, a questão das medicinas, a questão do xamanismo em si, eu acho que esse boom ele já estava previsto, né? Vamos dizer assim, todas as linhas iniciáticas, todas as linhas espirituais apontam que em algum momento o tempo, e esse tempo ele é simbólico, da humanidade ele seria abreviado. Ou seja, as coisas vão acontecer mais rápido. Por isso que eu falo que eu entendo que a medicina ayahuasca, quando ela vem para o contexto urbano, quando ela sai lá dos guardiões que seguraram ela por muitos anos, e a gente não adianta especular quem foi que disse para o indígena misturar. Não adianta, isso nem é importante. O fato é que eles foram guardiões por muitos anos, por muitas eras, e agora eles trouxeram, ou a gente, né, pelas nossas vias, muitas vezes, na maioria das vezes, esdrúxulas e erradas, né? Mas enfim, a medicina veio, esse boom está acontecendo. A medicina ela é um presente para dizer, olha, aqui você vai ter uma comutação, você vai ter a oportunidade, seja por graça, por misericórdia, pelo que for, a oportunidade de conseguir em um curto espaço de tempo algo que você levaria muito tempo ou talvez não conseguisse. Então a medicina ela é literalmente um presente. Então eu entendo que tudo isso, se você for ver, na Bíblia fala que os últimos dias seriam abreviados, né? Aí você vai para o Espiritismo, aí você tem lá a questão os trabalhadores da última hora, aí você tem a data limite, né? Aquela coisa toda. Você vai para
para teosofia ou até para linhas espirituais tradicionais da Índia, muito antigas e tal, tudo ali prevê que em algum momento a humanidade teria um encurtamento das coisas. Você pega por exemplo, um clássico, né, o Ramayana, lá do hinduísmo, e ali tem o personagem, um dos personagens centrais lá, passa 10 mil anos fazendo sacrifícios e tal, e aí depois a coisa toda é encurtada. Tudo tende para esse encurtamento em algum momento. Eu acho que a gente está vivendo esse encurtamento. Aí tem um pessoal já da nova era, o pessoal mais místico, que fala da mudança de frequência da Terra. O espiritismo também, né, fala muito dessa questão da nova Terra, né, da mudança, a Terra saindo do planeta de aprendizado indo para o planeta de regeneração. Então, a gente está vivendo um período disso. E esse boom que está acontecendo agora, não estou falando só do boom dos psicodélicos, que aconteceu lá no início dos anos 50, 60, 70, e aí sumiu e agora está acontecendo de novo. Eu acho que tudo isso é uma convergência, cara. Eu acho que tudo isso é uma convergência. Todo mundo, em todas as linhas, foi avisado e foi advertido. Olha, no final as coisas vão convergir. Então, eu acho interessante, eu acho importante, só que eu acho que nem todo mundo vai conseguir aproveitar, como a gente pode perceber. Realmente, de fato, esse supletivo que a gente está tendo a oportunidade Ou potencializar a ferramenta, né? Vamos dizer assim, né? Vai usar a ferramenta, usar esse supletivo para realmente se formar. Né? Porque a gente veio para essa experiência aqui para se formar em alguma coisa. Às vezes com um problema que não é o problema do outro e a gente fica fica batendo cabeça tentando igualar os problemas de todo mundo para ver se todo mundo passa de ano. Né? E eu vou simplificar para você passar de ano. Olhe para dentro, é dentro, né? Dentro. E lembrando, sempre a medicina não vai fazer milagre, não, meu jovem. Se você não fizer a sua parte, não adianta. Ela mostra o caminho. Quem vai ter que caminhar é você. E já aproveita, se inscreva, compartilha, comenta. Vem para cá que é nosso universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Também, meu amigo Bartô aqui, falando das medicinas aqui. Como é fera. Vamos falar com o Bartô. Cara, muito fantástico mesmo. Bartô, então vamos lá. Você montou a cerimônia Ancestrais. Por que você montou isso? O que fala essa cerimônia? O que é os ancestrais para você? Cara, eu hoje, dentro desse caminho do autoconhecimento, eu entendi que a minha missão nessa experiência aqui é trabalhar a minha ancestralidade e a de muita gente que eu prejudiquei aí em outras experiências. Tem que passar a conta, fechar, né? Como é que fala? Passar a régua, fechar a conta, né? Enfim, eu preciso trabalhar com isso. Então, assim, foi uma missão mesmo dentro do meu estudo, do meu autoconhecimento. Eu percebi que era uma missão trabalhar com isso. Então, desde a primeira vez da quarta vez que eu consagrei a medicina e eu entendi que eu falei, opa, isso é uma oportunidade imperdível. Eu preciso aproveitar isso aqui. E aí eu já recebi essa tarefa, né? Esse lembrete, falou, olha, você veio aqui para trabalhar isso. Essa é uma das coisas que você veio trabalhar. E tem essa oportunidade aqui, você quer? E aí eu pedia incessantemente para trabalhar. Eu falei, eu quero, então vamos por aqui. E quando eu consegui trabalhar a minha questão pessoal, a minha ancestralidade, entender de onde eu vim, por que eu tenho algumas ligações, aquelas perguntas que a gente tem desde criança, por que desde criança eu tenho, não sei, eu ouço tal tipo de música, ou eu sinto tal tipo de cheiro, isso me traz, eu fui procurando entender uma por uma dessas coisas, e todas convergiam para a questão ancestral. Independente, não vou entrar aqui no mérito do que, da onde, de quando. Mas todas convergiam para isso. E aí eu passei a procurar como eu poderia, né, auxiliar as pessoas nessa questão ancestral também. E a medicina, quando eu entendi que a medicina era um desses caminhos, um desses portais que se abrem aí para as pessoas terem acesso a isso, eu me comprometi a trabalhar seja com a medicina ayahuasca ou com a medicina da música, né, eu desenvolvi também um trabalho com essa parte musical, a questão da ancestralidade. Essa questão de tratar algumas coisas que você deixou para trás, seja por algum compromisso assumido, seja por algo que você deixou por fazer, ou, né, receber o auxílio desses ancestrais para tratar alguma coisa da agora.
E o ano passado, semana que vem faz um ano, em que eu fiz minha iniciação, esse entendimento veio completamente, e eu fiz uma iniciação para isso, né? Eu fui dentro do meu caminho, não é um caminho para todo mundo, mas dentro do meu caminho, eu fui para um lugar onde essa energia se conectava muito comigo, e lá eu fiz esses compromissos e, enfim, tive experiências assim bem, se a gente for conversar aqui vai ficar parecendo papo de maluco, né? Mas a comprovação disso sabe que não é. A comprovação disso é que nos trabalhos seguintes, né, os que antecederam essa iniciação e os que foram após isso, as pessoas, né, o que comprova isso é a vivência das pessoas, o feedback das pessoas dentro desse trabalho que a gente faz. Né, que fala, olha, eu realmente consegui me conectar, eu realmente curei isso, me sinto livre disso, me sinto livre daquilo, me sinto, sabe? Então é muito bacana, porque infelizmente a gente vive uma sociedade que não valoriza os ancestrais, né? Que nem às vezes nem entende, né? Porque quando eu falo ancestral, e isso eu sempre falo antes de uma cerimônia, antes de um trabalho, a ancestralidade que eu tenho essa autorização para ser ponte, né? Porque eu falo, eu trabalho com os ancestrais. Não, eu não trabalho. Eu sou o orelha deles, assim, que eles falam, ó, vem cá, faz isso, eu sou a ponte, né? Não é simplesmente o que muita gente acha, os antepassados. Porque uma coisa são os antepassados, outra coisa é a ancestralidade. A ancestralidade é algo muito mais amplo, né? Não é simplesmente, meu bisavô, minha avó, minha tataravó. Não, às vezes se você tem um ancestral ali que está te auxiliando no astral, no mundo espiritual ali, e que não está na sua linhagem física. Simplesmente não está na sua linhagem física. Mas é uma pessoa que, numa experiência aqui, como essa que a gente está vivendo, há várias dimensões para trás, ou vamos colocar como a gente fica fácil de entender, né? Há várias encarnações atrás, foi alguém quem te auxiliou, né? Te auxiliou, ou alguém que você auxiliou, e essa pessoa que seguiu um outro caminho, se desenvolveu mais do que você no aspecto que você precisa desenvolver agora e veio para te ajudar. E esse é um ancestral seu. Porque assim, nós, enquanto consciência cósmica, enquanto eu superior, enquanto espírito, enquanto alma, a gente não tem pai, não tem mãe. Nós todos somos. Né? Somos um. Então, quem vai ser meu ancestral espiritual? Quem vai ser meu avô? Não tem. Tem sentido, não né? tem. Então, quem são? São seres que, assim como nós, que provavelmente, talvez nem tenham vivido junto com nós, conosco em alguma experiência dessa, mas que simplesmente tem alguma afinidade energética, alguma frequência ali que fala, eu me afinizo com isso. Esse é um ancestral seu, de que em algum momento trabalhou com você, ou que simplesmente por afinidade vai te auxiliar ali. A gente tem, dentro das cerimônias, alguns relatos de algumas pessoas que se depararam, tá ali na força, começa a ter admiração, vem uma consciência, ela se plasma numa forma, a pessoa não reconhece quem é, fala, tá. E aí depois se reconhece na pessoa. Quando você falou, como se tem a ver, mas eu lembrei aqui de um fato que foi interessante. Acho que eu contei isso pra você. Manda um abraço pro Thiago aí do Jardim de Gaia, né? O pessoal lá foi maravilhoso. Teve uma vivência lá de noite toda, né? Sim. E eles estavam ajudando eles lá. E eu lembro, cara, que assim, pra quem não conhece, ela é feita no escuro, né? Sim, bota sua velhinha ali. De vez em quando tem alguma música, algo nesse sentido, né? Uma vez ou outra. Cara, eu tava lá na vivência, eram umas 3 da manhã, já trincando já, né? Vem o Bartô ler um poema, cara. Vocês estão... Eu devia estar no meu corpo, mas não devia ser eu. Cara, foi gostoso, foi interessante. Foi assim, cara, esse bicho tá viajando, vai ler um poema, maluco. E você fala sobre ancestrais. Agora que você falar isso, eu lembro que eu contei isso pra minha esposa. Eu falei, cara, o bicho começou aqui, eu falei, cara, que viagem. Aí depois eu fui você foi relatando o poema ali, eu falei, cara, que massa. Acho que era a letra da música Ancestrais, talvez. Pode ser, cara. Eu sei que, mas foi uma forma de poema, né? Sim. E eu falei, cara, que massa. Agora veio isso. Me lembrei. Na verdade, é porque tem uma música chamada Mestiços, dessa banda Mestiços. E olha pra você ver, esse poema que foi feito, eu fiz antes de consagrar qualquer medicina, mas que fala sobre a nossa ancestralidade. Você falou, agora veio na minha mente. E eu comentei com a minha esposa, falei, caraca, velho. O Arthur tava viajando, mas foi uma massa aquele poema lá. A letra é muito legal, porque fala do quanto nós somos miscigenados e o quanto isso é importante, né? É a letra da música. Então, como não dá, porque ela é uma música com muita bateria, com muito tambor, com uma música muito forte,
eu senti do campo de trazer esse orgulho ancestral que a gente tem que ter, né? E eu falei, cara, não dá pra tocar música, então eu vou falar a letra da música e vou cantar músicas ancestrais depois, que é uma das músicas que a gente cara, tem no até hoje trabalho. eu comento com a minha esposa. No dia eu comentei, caraca, que massa, Porque né? era uma coisa Você necessária. vê, é o que você tá trabalhando hoje. E é muito bacana que quando a gente tem essa consciência, né? E esse olhar pra dentro do autoconhecimento, você começa a perceber. Cara, igual você falou, desde pequeno eu já... Não é que você era estranho, você tinha aquela coisa entre você e você queria seguir aquilo. Você falou, podia ser mais fácil, acabar com isso, cortava o cabelo. Acabava. Você entendeu? Então você começa, eu vivi isso, pô, já estava sendo preparado para isso. Porque as peças começam a se encaixar, né? E eles falam, aí você começa a rir igual do carro. Exato. Pô, cara, por que eu pensei isso antes? Porque eu não agi dessa forma antes, né? E é um exemplo para muita coisa na nossa vida. Pode ter um monte de gente aí que vai pegar esse exemplo e vai falar, cara, sei lá, é a mesma coisa com o problema que eu tenho com cartão de crédito, ou o problema que eu tenho no trânsito, as pessoas ficam me fechando. Você fala, mas já se perguntou por quê? Já tentou aprender porque às vezes elas estão te fechando. Será que elas que estão te fechando é você que está no lugar errado, entendeu? Ou como você está lidando com isso, né? Como você está lidando com isso? Vamos lá, os ancestrais você explicou de uma forma muito bacana. Mas tem uns diretos, vamos dizer que é, por exemplo, nossos pais, nossos avós, bisavô, quem tem também. Também é o que eu falo, olha, cara, não quer nem todo antepassado é seu ancestral, né? Mas todos os seus ancestrais, eles de certa forma são antepassados seus. De alguma forma, mas assim, não exatamente da linhagem do corpo físico, né? Mas eu quero dizer, o que eu quero trazer? Porque assim, às vezes, meu pai é enjoado, meu pai é daquele jeito. Cara, é porque você não está mudando o seu olhar sobre isso. O que eu posso aprender com ele? Porque eu ainda falo, uma pessoa mais antiga que você, vamos dizer assim, mais velha, mais vivida, uma coisa tem mais que você. Com certeza. Que é a experiência de vida. E né? eu digo porque, mais. Assim, ela viveu, por exemplo, se eu conheço uma pessoa de 80 anos de idade, ela tem 80 anos de experiência. Eu tenho algo para aprender ali, da forma dela, do jeito dela. Eu vou aprender alguma coisa. Porque ela viveu aquilo que eu não vivi. Exato. Né? E tem coisas que a pessoa não precisa viver e você aprende com ela. Eu tenho 4 crianças. O que eu aprendo com meu moleque de 2 anos, bicho, ele não viveu ainda. E aí eu olho para a alegria que ele tem, para a simplicidade, para o tanto que ele consegue esquecer rápido das coisas ruins, eu falo, caraca, ele ainda não viveu, ele ainda tem, né? Aí eu aprendo com ele, falando, cara, eu preciso aprender a deixar as coisas para lá igual ele. Ele tá aqui, ele briga com o irmão e tal, não sei o quê. Ele vira, pega, olha, vamos brincar. Acabou, passou aquele, ficou, sabe, foi. Verdade, cara. Sabe? Então assim, a gente tem que, claro, a gente tem que respeitar e ter muita admiração, muito respeito por quem já viveu mais que a gente. Mas eu vou te falar, às vezes, tem pessoas muito mais novas que a gente que já viveu muito mais e que tem muito mais para nos ensinar, e a gente, na nossa arrogância da idade, da classe social, do lugar que ocupa na sociedade e tal, fica na arrogância, isso aqui não tem nada para me ensinar. Todo mundo tem algo para ensinar para alguém. No dia que você achar que você já não tem muito o que aprender, acabou. Você nem precisa estar aqui mais. Você já pode voltar para lá para refazer outro plano para vir de novo. É muito bacana você estar falando que vinha muito para mim, cara, a consciência. Buscador. Buscador. Um dia eu falei assim, pô, velho, cara, tô cansado. Eu acho que eu buscar toda hora, tem que ficar buscando, né? Cara, e ver a consciência, irmão, só vai acabar quando acabar. No suspiro, porque é sobre isso, né? É sobre a gente evoluir, é sobre a gente melhorar, é sobre a gente mudar esse olhar, é sobre a gente aprender. Igual você falou, pô, tá aprendendo com seu filho. Por que eu tô aprendendo tanto? Por que eu não posso ser mais feliz? Né? Por que eu não posso ser mais gentil? Exato. Por que eu tô carregando isso? Eu gosto de estar falando da felicidade. Pô, alguém falou pra mim que felicidade é isso? Tu vai aceitar isso? Aí você fica nessa distração, essa buscando neura, a felicidade. cara, tipo assim, entendeu? Cara, então começa a entender que você veio, igual você falou. Por que você veio aqui? Eu falo o seguinte, quando eu pergunto pra ele, sabe o que eu falo? Eu falo, fala seu nome. Você veio pra ser essa pessoa, cara. Por que você quer ser diferente? Por que você quer enquadrar? E outra coisa, que é bacana, não existe melhor e pior. Existe cada um tem o seu jeito. Você gosta da música celta, o cara gosta do samba, o cara gosta do rock. Não quer dizer nada, e tudo né? tem um motivo, cara. E assim, as pessoas têm que entender que tudo tem um motivo. E assim, Bartol, eu quero dizer o seguinte, que você não pode excluir nada em ninguém. Tudo é aprendizado, cara. Eu vou julgar o cara porque o cara é o custo rock. Aí eu pego a oportunidade de aprender um conhecimento com uma pessoa só por causa disso. E outra coisa, você não precisa, cara. Você é quem você é. A gente tem que entender que a gente veio para se potencializar. Eu falo direto, Jesus Cristo falou o quê? Eu vim na vida para que você tenha vida em abundância. É sobre potencializar. Hoje eu quero mandar um abraço pro pessoal da Nova Copa de Samambaia.
Tô com um programa na rádio que é o Filosofando. E o tema era como você vencer a si mesmo, né? Eu falei, eu acho que não é muito sobre isso, né? É sobre você se potencializar. Não é você vencer você mesmo, você se tornar uma pessoa melhor. Né? E igual eu falei, aí vai o caminho que você decidir seguir. Mas uma coisa que é muito importante falar é dedicação também. Vamos dedicar. Né? Se a gente for na cerimônia, for na igreja, for no culto, for, sei lá, num passe, cara, pega aquilo e transforma em atitude, em comportamento. Porque não tem sentido você melhorar, evoluir, se as pessoas ao seu redor não sentem isso também. Porque também tem que mudar o meio que a gente está. Eu acho que a grande ideia é isso. Não, se você não. Se ao mudar, você não muda a sua volta, você não mudou. Você está se enganando. Porque quando a gente realmente muda, tudo em volta muda, cara. Não tem como. Não tem, É automático. Você muda o meio. Não adianta. Onde você está vai refletir aquilo, porque é maior. Isso que você está falando do vencer a si, né? Como vencer a si mesmo, é o que a gente estava falando. É o dizer não para é o diálogo interno, sabe? É você começar a dizer não para algumas reações instintivas e começar a se questionar, mas por que não reagir de forma positiva ao invés de sempre reagir? Ou simplesmente começando não reagindo. É o primeiro passo. E aí você começa esse vencer a si mesmo, é vencer essa animosidade, vencer essa inércia que a gente está, né? E é o papo que a gente está tendo aqui. Cara, que papo maravilhoso aqui no universo. Como pode... O outro pessoal não chegou, então vamos tocando papo aqui. Tô com o outro ali, ó. Isso é importante também, ó. Sei, nada acontece, né? E é importante entender isso, né? Que a coletividade é importante para as coisas acontecer. E aí você fala uma coisa importante, o autoconhecimento. Gente, se eu não sei, pede ajuda, cara. Não tem nada errado de pedir ajuda, de perder conselho. Às vezes você tá precisando aprender a pedir ajuda. Também pode ser isso também, né? Cara, tudo é um aprendizado. A gente tá aqui para aprender. Ah, mas eu não gosto de pedir ajuda. Sabe que as principais coisas que a gente veio para aprender são aquelas coisas que a gente não gosta. Então, se você não gosta, dá uma atençãozinha, porque talvez seja exatamente isso que você precisa fazer. Cara, e é um papo maravilhoso. Vamos na reta final do nosso programa aqui, que se eu pudesse eu ficava aqui a tarde toda. Tu gostou? Muito bom, né? Muito aprendizado, né? Medicina é isso, gente. Olhar pra dentro, é transformador, é conexões com pessoas maravilhosas, é divergir pra crescer. Né? Igual eu falo, não é porque eu penso de uma forma diferente que eu não vou aprender com você. Ou a minha forma tá certa. Não existe isso não, cara. Existe, faz sentido, né? Pra você, que faz você evoluir, né? Você trabalha com a música, né? Também. Como é que funciona lá a sua terapia com a música? Como é que é o nome? Explica pro pessoal aí. Eu sei que é fantástico. O Thiago falou que é bacana pra caramba. Eu tenho esse chamado para trabalhar com a música desde de criança, né? E enquanto músico, assim, no meio dos bares e restaurantes, tocava nos shows, a carreira com a música folk, eu comecei a me perguntar como eu poderia usar isso, assim que eu comecei a trabalhar com as medicinas, como eu poderia usar a música para auxiliar, né? Já que ela me ajudava tanto no meu autoconhecimento, como é que eu poderia auxiliar as pessoas, né? E aí tem duas frentes nesse trabalho. Tem uma frente científica e uma frente espiritual, né? Só que começou pela frente espiritual. Eu recebi mesmo de um, vamos dizer assim, um amparador meu me falou, olha, eu sou especialista nesse tipo de coisa e se você quer questões de frequências musicais, se você quer trabalhar com isso, eu posso te auxiliar. E aí, simplesmente começou a aparecer na minha vida tudo relacionado àquele assunto, a questão das frequências. Eu comecei a estudar, eu já era músico, já tinha conhecimento de teoria musical, da música em si, de como conduzir a música, e eu comecei a pesquisar isso. E aí eu comecei a pesquisar as ondas de arrastamento cerebral, que é o que esse amparador, né, é especialista. Ele falou, olha, estuda isso aqui. E aí eu falava, mas não sei onde vou buscar esse tipo de conhecimento. Eu simplesmente ligava o computador, abria a internet, aparecia isso. Eu comecei a receber no meu e-mail mail lists assim, de lugares que eu nem me lembro de ter assinado, com artigos científicos desse assunto, né, de ondas de arrastamento cerebral. E eu caí de cabeça nisso, comecei a estudar e fui percebendo que o nosso cérebro tem ali as faixas frequenciais em que ele trabalha e tudo. E aí eu enveredei pela parte científica disso,
né? E aí fui vendo todas as pesquisas, lendo os artigos, vendo como isso trabalha, porque para mim isso pareceu meio misticismo, meio crendice. E eu sempre tive muito pé atrás, tipo, essas teorias do 432, sabe, essa coisa toda. Eu sempre questionei muito isso. E aí eu falei, bom, não vou mexer com isso por agora, vou aqui na parte científica. E aí destrinchei o que eu podia destrinchar ali da parte científica e estudei as ondas de arrastamento cerebral. E sempre essa pessoa que eu falei no início, que era a esposa do pastor, que me deu aula de piano, ela era musicoterapeuta. E isso ficou guardadinho aqui. Aí um dia eu falei, cara, musicoterapia. Comecei a pesquisar sobre musicoterapia. E aí eu comecei a ver essa questão que hoje em dia é extremamente difundida, que é a questão do sound healing, né? Que é um problema também essa questão. Tipo, o sound healing. Aí você tem aqui aquele monte de pessoa batendo tigelinha, fazendo barulhinho, sem noção do que está fazendo e se convencendo que está se curando e curando o outro. O que também é bom, né? Para até certo nível. Eu gosto muito de comparar essa questão do sound healing com a gastronomia. Você cozinha na sua casa, você cozinha para você faz ali seu arroz, seu roscovo, né? Arroz com ovo ali, um feijão. Você faz seu negócio ali, né? Agora, quando você vai fazer algo para uma pessoa que quer abrir um restaurante, aí você precisa estudar um pouco do que chamavam antigamente de culinária, ou então agora, né, como se chama uma coisa mais rica, gastronomia. Você precisa fazer isso. Aí você não precisa ter as melhores panelas para você cozinhar bem, né? E aí tem você, que cozinha na sua casa, para você, e às vezes para os familiares, todo mundo gosta. E aí você tem um chefe com 3 estrelas Michelin, que tem um restaurante, que estudou para isso, que sabe o que ele está fazendo. O sound healing, né? O banho sonoro, é do mesmo jeito. Você tem ali as coisas que você pode fazer para você, que faz bem, que vai te saciar, que é ok. Mas existe um caminho para você... Né? Você não pode simplesmente abrir um restaurantezinho e começar a servir qualquer coisa ali para as pessoas comerem, sem noção de higiene, sem noção do que é. Protocolo, né? E não adianta você comprar as panelas do chefe com 3 estrelas Michelin, que você não vai fazer uma comida melhor, né? Porque o que eu vejo muito... Comecei a ver nessa época que eu comecei a estudar isso, era que tinha gente comprando jogos de tigelas de R$10 mil. E porque isso, quando entra o mercado... Aí a coisa complica. Área comercial, né? Porque aí as pessoas começam a fazer isso, comprar essas tigelas e fazer um curso à distância, que também não é nenhum problema, tem muito curso à distância bom, e dependendo da pessoa... Às vezes não precisa nem do curso à distância, mas as pessoas começaram a colocar isso num protocolozinho de mercado. Você vai lá, comprei as tigelas, eu comprei aqui os meus chimes de R$300, comprei meu instrumento, não vou dizer o nome porque é muito, mas tem uns instrumentos de tubo, de alumínio, que aí, nesse momento eu falei, cara, eu ficava me cerceando muito, eu ficava me julgando, eu falei, cara, eu fico julgando as coisas, mas eu tenho que parar com isso. Até nesse momento que eu vi, eu interessei pelo instrumento, embora a afinação dele fosse um pouco duvidosa. Eu falei, não, mas eu preciso entender isso aqui. E aí eu fui buscar para ver quanto custava esse instrumento. E assim, era uma coisa que eu falei, cara, não tem nenhum motivo para isso custar esse valor que custa. Né? E eu busquei outras alternativas tão boas, até melhores, por 1/10 do valor. E aí eu percebi que era, na verdade, uma questão mercadológica. Né? E aí a questão do eu fui percebendo essa parte. Né? Eu falei, bom, eu não quero me alinhar com isso daqui. Então, eu não quero associar o trabalho que eu vou fazer com essa questão do sound healing. Que, reforço, é legal, é positivo, é bom. É bom que tenha pessoas fazendo. Não tem nenhum problema você comprar suas tigelas de 5, de 10 mil e fazer ali para se curar, para curar. Não tem problema. Né? Eu só estou dizendo que existe um outro caminho. Né? Da mesma forma que você cozinha em casa para você e para sua família, você também pode se tornar um chefe de cozinha e fazer a coisa melhor, né, para todo mundo. Verdade. Então, assim, eu, a partir disso, comecei a ver toda essa parte científica. E aí veio a parte espiritual também, de perceber como a música funcionava espiritualmente, de entender o que cada frequência trabalhava. Quando eu vou oferecer esse atendimento, eu não imponho nada de espiritual para as pessoas, mas eu aviso, olha, esse é um trabalho que é feito por vias científicas, com método, né, científico, mas que também tem um viés espiritual. Se você quiser ficar
tomar consciência só da parte do viés científico, ok, tá tudo certo. Mas se você quiser tomar consciência também da parte espiritual, a gente também leva por esse lado. Então, eu costumo falar que eu chamei de imersão vibrassonora. Por quê? Porque você literalmente imerge nas vibrações, com o cérebro sendo conduzido por essas ondas de arrastamento. Ou seja, nosso cérebro ele tem várias faixas frequenciais e cada uma dessas faixas trabalha, vamos dizer, dentro do que a teosofia e tudo. Pois é. Você trabalha com as barras, você sabe bem como é que é. Então a gente tem essa parte do cérebro que trabalha com todas essas frequências. Cada uma dessas frequências trabalha um campo, seja o campo emocional, o campo lógico. Dinheiro, prosperidade. E aí você vai trabalhando. A parte do sonho, eu não trabalho coisas tão específicas. Eu trabalho as ondas. Beta, alfa, teta e delta. Não trabalho com onda gama porque quem fala que trabalha com onda gama, eu duvido. Né? Porque, baseado nos meus estudos, isso é um pouco, no mínimo, complexo. Então, eu trabalho com essas ondas. Porque, assim, você é o cara para falar, porque você entende da parte musical. Sim. E entende agora a parte científica. Você juntou esse conhecimento, né? Porque tem... Cara, existe uma grande diferença entre você fazer uma condução usando acordes que conduzem, você musicalmente, sabendo a teoria, porque fala, mas eu não sei cantar. Ok, mas a teoria todo mundo pode aprender. Eu quero trabalhar com música, né? Com sound healing. Vai estudar teoria musical. Aí você vai ter os especialistas que faturam milhões e que vendem cursos dizendo não precisa ser músico, não precisa saber de música. Cara, o nome do negócio é musicoterapia. E assim, ou ajuda, né? Sound healing, né? O som que cura. Se você não entender como isso funciona, de fato, você não vai fazer. E aí vem toda a parte mística da coisa. Aí vem a coisa do 432. Porque é muito mais fácil você ouvir uma pessoa falando, olha, 432 é a frequência alinhada do universo com a frequência Schumann, e que já está errado, que você vai fazer a conta, a frequência Schumann não bate. Enfim, é muito mais fácil você acreditar nesses misticismos. Por quê? Porque é uma coisa que não depende de muito conhecimento e literalmente um final de semana você pega tudo que você precisa para saber sobre isso e aí depois você vai ali comprar sua tigelinha, vai comprar suas coisas e vai fazer aquilo que você acha que... Você se convence que aquilo cura. E eu vou te dizer, às vezes cura sim, mas não pelo que você está fazendo, mas é porque um amparador espiritual ali, ele vê aquilo, cara, dá pra gente usar isso aqui. Aí vamos dar força a espiritualidade cara, né? vai lá, a espiritualidade vai lá, ajuda a pessoa. Muitas vezes quem está conduzindo ali esse tipo de sound healing está mais perdido do que quem está sendo atendido. Mas ele está fazendo ali uns barulhos que aí a espiritualidade fala, cara, essa frequência aqui pode auxiliar, a gente desce, e aí auxilia lá. E aí a pessoa fala, nossa, foi maravilhoso. Aí quem está aqui, o ego, tá vendo? Eu sou um curador do som e tudo. Então as pessoas precisam primeiro ter muita humildade, pedir muita licença para entrar nesse meio. O som não é brincadeira, cara. Você quer ver um exemplo? Que o som não é brincadeira, a música não é brincadeira. Eu hoje consigo, com muita facilidade, perceber o tipo de problema que a pessoa tem, em que nível de desenvolvimento que a pessoa está, baseado no tipo de música que ela ouve com muita frequência. E eu não preciso dar exemplos aqui para vocês que estão ouvindo, para você, e não é julgamento. É fato. É comprovação. É como... É subconsciente. A música é muito poderosa. Então a gente tem que ter muito cuidado para entrar nisso. Eu estou há anos estudando isso e, assim, há bem pouco tempo, eu me permiti fazer alguns atendimentos. E sempre que eu vou fazer os atendimentos, eu falo, pessoal, isso aqui ainda é um estudo. Ainda é uma experiência. Eu preciso do relato de vocês. Então eu estou já há 3 anos eu estou catalogando. Eu faço sessões nas cerimônias, às vezes coletivas, e há bem pouco tempo eu comecei a fazer sessões individuais. Mas tudo isso está sendo catalogado. Tudo isso segue o método científico, porque eu ainda estou entendendo como isso funciona. Né? Mas como eu estava dizendo, é muito mais fácil você aprender essas crendices, né, que não tem muito fundamento. Tem muita coisa ali que faz sentido, que espiritualmente é correto, mas vem com tanta aura de tipo, olha, você aprende isso daqui, compra isso daqui e vai.
E é muito mais fácil você aprender isso do que você estudar a teoria e entender que se você colocar um intervalo de quarta depois de um acorde maior, você cria uma tensão, você faz o coração da pessoa acelerar. E aí você vem com a harmonia da sexta e aí dá uma dissonância, você deixa a pessoa ainda mais tensa. E aí você vem com um acorde maior de ré, maravilhoso, e a pessoa relaxa. Pô, pra você explicar, pro cara entender isso, o cara fala, porra, e é o que a gente é tava difícil. conversando no bastidor. Acho que o conhecimento ele vai fazer essa parte de você potencializar a ferramenta. A gente tá falando da medicina, cara. Quanto mais você conhece, eu acredito, por exemplo, você ou eu, as nossas experiências hoje talvez são mais profundas que a nossa primeira vez. Porque a gente tem o conhecimento e entende. Você busca mais respostas ali, você faz perguntas, né? Que você vai ali, pô, minha intenção hoje é essa aqui. Então já buscar aquele caminho. Você não fica naquele campo, legal, tal. Porque você vai atrás de algo para você aprender, evoluir. Você fica devagando ali, né? E a experiência traz isso. Eu acho que é muito bacana. Você falou agora, você tem um conhecimento, cara, tal nota vai ter tal sensação no seu corpo. Exato, que é sobre isso. É sobre isso. E é importante eu falar uma coisa aqui, que fica parecendo muita arrogância minha de estar falando isso. Nossa, tá julgando o trabalho dos outros. Não estou. Não é esse meu objetivo, não é essa a minha intenção. Eu acho sim que a pessoa que vai lá muito bem intencionada, gasta economias dela para comprar, igual eu citei aqui, né, dá o mesmo, a tigelinha, faz lá o cursinho de final de semana, que entende para poder fazer. Eu acho que essa pessoa, a intenção que ela tá para fazer isso já é algo muito positivo e às vezes na parte espiritual, apesar das crendices dela, apesar do misticismo dessa pessoa, a intenção dela de realmente ajudar é tão grande, é tão positiva, que quem ampara ela vai usar aquilo ali, a energia daquela intenção, para auxiliar as pessoas com qualquer barulho que ela fizer. Sabe? Então, assim, eu acho que funciona. Não estou criticando quem faz, quem dá esses cursos, não estou criticando quem faz, quem gasta seu dinheiro com isso, nem quem vende, porque tudo isso é necessário. Eu acho que tudo isso faz parte. E cada um está desempenhando seu papel. Falar, tem um pessoal que faz, é maravilhoso. Eu já participei de um, o menino da flauta, esqueci o nome dele, cara, que faz um trabalho maravilhoso. O Edwin. Isso. O Edwin, ele é... Poxa, eu fui em duas vivências dele de ele sonoro. E a esposa. Poxa, cara, o Edwin é o banho sonoro. Cara, ali eu vou te falar. Não tem algo para acrescentar nem para tirar. Não, é maravilhoso. Sabe? Cara, ele e a esposa fazem um trabalho. E assim, e aí é o que eu tô falando. Ali é vivência. São anos. Mas assim, não tem a questão da teoria musical. O Eldo não chega lá, não, vou pôr um intervalo. Isso tudo que eu falei aqui. Ele não faz nada disso. Não, é o que eu estou tentando dizer. Ele não faz nada disso. Ele não precisa disso. É com a vivência dele, com a intenção que ele tem, porque ele fabrica o instrumento, ele desenvolve isso. A esposa dele tem um sentimento de doação. É um trabalho de doação. E anos, né, ele faz isso, anos fazendo isso. Então, muitas vezes, as pessoas... O que eu quero dizer quando parece que eu estou criticando é que as pessoas acham que é da noite para o dia. Comprou a panela do chefe, comprou os temperos do chefe, comprou o melhor arroz, joga na panela... E acha que vai fazer sozinho. Não Mas eu acho que isso é pra vivência, vida, é pra vida, sabe? Você vai desenvolvendo isso. Os dois estão ali há anos fazendo isso. Há anos. O aprendizado deles está na prática, ali vendo como as pessoas... E claro, eu não tenho a menor dúvida, porque eu conheço dois, estou com os dois de vez em quando, e sei quem ampara eles. Sabe, assim, a gente que tem essa sensibilidade, eu trabalho muito com isso. Algumas das minhas flautas, quem fez foi o Edwin, outros foi o Oswando. O Edwin é quem faz as flautas por curso de flauta nativa que eu dou, é o Edwin que faz as flautas. De vez em quando eu vou na casa dele. Cara, você encontra o Edwin, você sente a aura da música nele, sabe? Então, assim, tem pessoas que não vai precisar passar por esse processo todo que eu falei, sabe? De estudar e tal, porque ela veio pronta, ela já veio com essa missão. Ela já está ali com aquela missão, já está para fazer aquilo. Os dois têm isso, sabe? Não, mas acho que é muito bacana também, assim, que é anos. Mas foi bom você falar, que deu um super exemplo. Não, né? É maravilhoso. Eu falava pra minha esposa, cara, vai. Eu tenho o plano É muito legal. Era uma da Batuta do Festa que Cura, teve um festival de inverno lá. E aí eu fui. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, eu acho que é pra vida, né? A gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai desenvolvendo. Pelo que eu entendi, ele deu de criança e tocar flauta. Sim. Gravar um CD. Então, assim, é o cara que tem esse conhecimento tem também. A vivência já. E é pra vida tudo. Ninguém começa sabendo tudo, Exato. né? Igual vocês. E não é a regra. Ó, não é uma regra. É um experimento.
Quer participar? Por quê? Aí você vai aprimorando, vai validando, vai indo até a coisa, fala assim, não, tá pronto, agora vamos potencializar. E não é uma regra, assim, igual eu falei, né? Às vezes a pessoa quer ir pelo caminho mais curto, né? De comprar o melhor. Não é uma regra. O Edwin, ele veio com o que as pessoas chamam de talento e ele desenvolveu isso. Você falou de potencializar. Ele potencializou isso. Ele encontrou alguém para a vida, né? Uma companheira de vida que também tem essa missão. A gente conversava alguns anos atrás, quando eu ainda estava trabalhando com isso, a gente conversou sobre medicina e tudo. Então, ali é um potencializando o outro. Então, você vê que é uma missão de vida que vai... Aí a pessoa, poxa, né, com todo respeito, vê o Edwin fazendo aquilo. Aí, poxa, eu quero fazer também. Compra uma flauta e sai fazendo sound healing. Aí é de se questionar. Não de se criticar, mas é de se questionar. Não, mas acho que é bacana. Cara, que papo maravilhoso. Gente, que tá assistindo aí, vou botar aqui abaixo o Instagram. Pode deixar o telefone, Bartô? Claro, pode deixar. Pra quem quiser fazer a consulta, como é que é o nome que eu esqueci? Imersão Vibrassonora. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo. Beleza, deixa o Instagram dele também. Se você tá aí, que é da medicina, que vê lá Ancestrais, pode ir, que é bom demais, que todo mundo, né? E eu acho muito bacana que você vai em todas as casas, não tem, né? Já vi você em vários locais, é muito bacana, interessante, onde me chamam, a Ancestrais, na verdade, nasceu com essa missão. Olha, a gente vai na casa que convidar pra gente fazer a cerimônia, a gente vai, porque é lá que tem uma ancestralidade precisando ser trabalhada. A partir do mês que vem, a partir de agosto, a gente vai ter um ponto fixo para trabalhar essa cerimônia. Pô, gostei. Tu vai? É só ficar atento aí no meu Instagram que vai ter demais. Aí. E Bartô, cara, tô muito feliz de receber você. Você é um cara fantástico, conheço a longa data. Te agradeço. Inclusive, também quiser ouvir o som, o Bartô Músico, você tá lá na Taverna Viking. Todo final de semana eu toco. Tem 3 tavernas. Tem no DF Plaza, tem no Pier 21 e tem no Boulevard Shopping. No final de semana eu tô sempre tocando em uma dessas 3 aí. Só entrar no Instagram que tem lá, né? E aí é a mesma música, mas lá a intenção é outra. Lá a intenção é entretenimento. Mas é lá muito bacana. O som é muito legal, cara. É muito gostoso. Eu nem sei se tem esse programa gravado ainda, acho que deve ter no Facebook. E eu lembro que eu falei pra você, tava lá na Chapada, cara, que som massa. Foi um colega meu aqui, cara. E foi um programa maravilhoso. Vamos reta final então, tem uma pergunta final. Meu outro convidado chegou ali também, que ele ali é fera também, ele potencializa o autoconhecimento. Meu amigo Jorge, capão fala de condomínio, que é coisa boa também. É uma experiência profunda de humana, social. Uma experiência humana. Ô, Bartô, então vamos lá. A pergunta final é: o universo, como pode melhorar, meu jovem? Não melhora. O universo é perfeito, ele não tem para onde melhorar. Tudo tá onde tem que estar. Por mais estranho que isso possa parecer, por mais que isso possa parecer pra gente esdrúxulo, né? Mas o universo não melhora, ele é perfeito, ele é pleno, ele é perene, ele não tem para onde melhorar. Tudo está onde tem que estar. O universo é o Dharma, é o braço, a vontade de Deus, que nem o Senhor Narayana esteve acima. Para mim, o universo ele é perfeito. É o Dharma. Bom demais, guys. Sim, foi mais uma edição do nosso universo. Como pode melhorar? Pessoal, muito obrigado aí. Energias positivas. E até a nossa próxima edição. Valeu, um abraço. Fui! Obrigado.